Fala, meu querido estudante! Se você não sabe a diferença de aluno e estudante, é porque você anda pulando os vídeos. Não faça isso. Volte lá e assista para poder continuar aqui com a gente nessa mentoria. Eu me chamo Israel Ferreira, tá? E sou o mentor de estudo do glorioso BizuMed. E hoje utilizando o Anki. Então, na nossa última aula, nós aprendemos ali a instalar e algumas funcionalidades do Anki. E hoje vamos cair de peito, aquele tapa que você dá na piscina é hoje. Hoje é virada de chave, é o divisor de águas. Hoje começa de verdade a nossa mentoria de estudo, tá? O aplicativo ele é sensacional, vocês vão ver. E bora logo, sem enrolação. Aqui a gente não tem tempo para perder não, tá? Eita, aqui não. Vou abrir para vocês o... Eita, abri errado. Esse aqui não. Eu vou abrir para vocês o meu Anki. Tá? Eu utilizo a versão do Mac OS, mas é a mesma coisa do Windows, tá? Ele sempre pede para atualizar, mas eu não tenho tempo e não tenho espaço e não tenho saco para fazer isso agora. Eu vou... Hoje, como eu já estudei, ó, vocês podem ver que aparece aqui embaixo, que eu já estudei 127 cartões hoje e gastei 38,22 minutos, 18 segundos por resposta do cartão. Então, cara, a primeira coisa que vocês precisam fazer na hora de adicionar, como eu já ensinei lá, aqui o criar baralho são as matérias, né? É colocar essa cruzinha aqui, o sinal de mais, em cada matéria, porque vocês vão ver que isso é de suma importância. Como aqui no segundo ano, ó. Então, no segundo ano eu tenho as matérias que eu adicionei, fisiologia, e dentro da fisiologia, aqui no caso o livro do Guyton, eu dividi em coração, endócrino, gastro, nervoso e renal, e vamos aprender a fazer isso aqui agora. Primeira coisa, relembrando então, ó, vou criar aqui um baralho que é o nome da matéria, BizuMed, e ele já apareceu aqui em cima, ó, tá vendo? Vou agora criar um tópico dentro da matéria. O que é isso? A matéria ela é um macro, e dentro desse macro existem várias divisões. Então, imunologia inata, imunologia adaptativa, entende? Então, isso fica tudo dentro de imunologia. Vou criar aqui um outro tópico. Como que eu faço isso? Ó, dentro do BizuMed, eu vou ter o tópico de mentoria. Só que quando eu adiciono, ó, ele aparece na ordem alfabética. Então é só você segurar a mentoria e jogar dentro do BizuMed. Se você adicionar no baralho errado, o bom e velho Ctrl Z desfaz o que você fez. Então é só jogar para cá, ó, que aparece o sinalzinho de mais. E no caso aqui, dentro da matéria de BizuMed, eu tenho o específico que é mentoria. Vou adicionar outra coisa. Histologia Gabriel Maromba. Tomara que ele não veja essa aula. Então tá aqui, ó. Vou jogar a parte de histologia dentro do BizuMed e agora eu tenho dois subtópicos, tá vendo? E isso é importante porque vocês vão entender que quando eu quiser estudar dentro da plataforma do Anki, sem ser pelo algoritmo, eu vou conseguir, tá? Então não se apresse, calma calabreso que vai dar tudo certo. E relembrando também, aqui na parte de adicionar, eu consigo adicionar os cartões. Já falei para vocês não mexerem esse aqui no tipo. Quem mexer nisso daqui vai pro inferno, acredita. Então, dentro do baralho, que são minhas matérias, eu vou escolher aqui, ó, BizuMed, tá vendo? Subtópico eu tenho histologia e mentoria. Então, mentoria, e vou adicionar aqui uma pergunta. Seja lá o que for. Isso aí, e a resposta, taraná, adicionar. Beleza? Vou fechar e você já vai ver que apareceu aqui, ó, novos cartões que eu acabei de adicionar. Se eu abrir, ó, ele aparece aonde que tá, ó, dentro da mentoria. Israel, adicionei um cartão dentro do tópico errado. E agora? E agora, como que a gente vai resolver esse pepino? Tem jeito? Meu filho, só não tem jeito pra morte. Dentro do Anki tem jeito pra tudo.
Você vai vir aqui em painel. Dentro de painel, na coluna da esquerda, aparece tudo aquilo que você tem na vida feito dentro do Anki. Dentro dos baralhos, tá vendo? Ó? Tem tudo, todos os baralhos seus. Eu venho aqui dentro do Bizumed. Esse foi o cartão que eu acabei de adicionar, esse cartão louco. Aqui, ó, falado em línguas. E ele é novo, ó, pode ver. E qual baralho ele tá? Ó, Bizumed, mentoria. Mas eu queria jogar ele em histologia do Bizumed. Clico com o botão direito, mudar baralho. Tem uma tecla aqui de atalho, né? Que dentro do macOS é o Command D. E é só você selecionar, ó. Eu venho Bizu, histologia, Gabriel. E adicionar. Ok. Pronto. Tá vendo que já mudou? Já mudou aqui, ó. Isso. Então, voltando, ó, vocês vão ver que ele saiu da mentoria e foi para histologia. Voltando lá no painel, de novo dentro do Bizumed, vocês vão ver que aparecem os cartões aqui, né? No caso, eu só tenho um e ele tá aqui, ó. O front é a pergunta, né? Vou colocar aqui a pergunta, cara. E aqui a resposta. Se eu quiser mudar aqui, eu posso mudar o que eu quiser e refazer tudo de novo. Posso colocar aqui em negrito, tá vendo? Ó? Itálico e sublinhado. E como que eu faço para salvar? Não faz nada, já salvou. Só dá um ESC e sair, já salvou. Para comprovar para vocês, ó, aperto aqui e vou estudar agora. Sei lá, resposta. Então tá aí, ó, bom. Pronto! Concluí o meu cartão. Então voltando lá pro baralho, o que que eu faço? Eu dividi aqui as minhas matérias do primeiro e do segundo e as do terceiro ano que estão todas jogadas aqui, que depois eu vou colocar dentro do segundo ano. Vou mostrar para vocês, ó, no segundo ano como que eu fiz. Eu mostrei, ó, fisiologia Guyton, coração e tal. Fiz também com o imuno, igual eu estava falando para vocês, ó, adaptativa, célula B, célula T, subtópicos. Então quando eu vou adicionar um cartão eu faço isso, tá? Então aqui, ó, dentro do Bizumed agora, eu quero adicionar uma nova matéria, que vai ser de anatomia. Anatomia, jogo dentro do Bizumed, pronto, beleza? E agora eu quero adicionar um cartão. Escolho aqui a minha matéria, ó, Bizumed Anatomia, escolhi, beleza. O que eu posso fazer? Além de eu usar textos, perguntas e textos, eu posso utilizar imagem. Olha que bacana, principalmente para você que vai estudar anatomia. Eu venho aqui no Google mesmo e digito... Lembra que a gente fez um sobre o osso frontal? E venho aqui nas imagens, né? E aparece para mim osso frontal. Eu gosto muito, muito desse daqui, ó, que é do KenHub. Então sempre eu coloco... Sei lá, quando eu fiz a anatomia, né, eu sempre colocava KenHub, as imagens do KenHub, que são excelentes, ó. Então essa daqui que eu vou usar porque ele já vem um verdinho gravado, ó. Tá vendo aqui, ó? Acorda, menino, acorda! Eu copio a imagem, só copiar a imagem, venho dentro do próprio Anki, um Ctrl+V, bom e velho Ctrl+V. E aqui, essa é a pergunta, eu coloco osso frontal, adicionar. Poxa, vamos dar uma dificultada, né? Vamos colocar epicôndilo direito. Tcharam! Tá tudo aqui, ó. Então você tem que achar a imagem correta, né? Então dentro do húmero, você vem... Eu sei que eu não quero o húmero, né? Então eu vou abrir o site, que aqui vai estar. Eu tenho certeza absoluta que eu vou achar esse raio desse epicôndilo aqui dentro. Tubérculo maior, não é isso, não é aqui. Tá aqui, ó, tróclea, capítulo, epicôndilo medial, é esse aqui que eu quero, ó. Então, copiar imagem, volto lá para o aplicativo, Ctrl+V, então eu coloco epicôndilo medial do húmero. Entendeu? A imagem não vai ficar pequenininha assim não. Calma. Adicionar. Beleza. Acho que já tá bom, é um bom exemplo, ó.
Já apareceu aqui para mim, ó, de novo, dentro da matéria do Bizu Médio, sinalzinho de mais, anatomia, vou estudar anatomia. Estudar agora, meu filho, eu quero estudar agora. Tcharam! Primeira pergunta, que raio de osso é esse? Tá vendo que não tem pergunta, é só a imagem. Osso frontal. Se eu acertei, eu clico em bom. Embora tenha outras opções aqui, eu aconselho a você a utilizar somente o bom e o de novo. O de novo é eu errei. Então apareceu a imagem aqui para mim. Poxa, não lembro o que era. Eu vou apertar de novo. Mesmo se olhar, claro, era o osso frontal. Acabei de lembrar. Aperta o de novo. Lembra que aqui a gente tá usando um algoritmo. E o algoritmo precisa que você sempre fale a verdade. Não adianta tentar se enganar para melhorar a tua curva, para melhorar... Meu irmão, não se preocupa com desempenho. Aqui você tem que ser verdadeiro. Não é possível que você vai tentar roubar dentro do Anki, que é o bagulho que você está estudando, né? Então, você vai colocar o osso frontal, eu acertei. Bom. Epicôndilo, mas eu não lembro qual que é, medial, lateral, não sei. Então, aperto de novo, ele vai aparecer para mim daqui a 1 minuto. Como só tem ele, o que acontece? Quando é um cartão novo, mesmo se você acertar, ele aparece de novo para você, como se você tivesse errado. Se eu clicar agora bom, ele só vai aparecer para mim daqui a 1 dia. Se você clicar no fácil, seria 3 dias. Por isso que eu não aconselho você a utilizar o fácil. O algoritmo ele roda muito bem, várias pessoas que já testaram isso daqui, principalmente o pessoal que estuda inglês e aí tudo mais, que é muito famoso dentro do idioma, falam que usar só apenas o bom e o de novo é a melhor opção, tá? Então, bom, epicôndilo medial, ele vai aparecer para mim em 10 minutos, né? Menos de 10 minutos, ou seja, ele vai aparecer de novo, né? Então não tem como você não gravar. Beleza? Fiz tudo. Ok. Mas o que dá para mim fazer dentro dessa plataforma? Vou abrir aqui uma nova matéria e vai ser de fisiologia. Foi parar aqui, ó. Então vou colocar fisiologia dentro do Bizu Médio. Fisiologia é um pouco mais complicado, né? Então vamos adicionar um cartão de fisiologia. Ó, eu tenho tanta fisiologia. Deixa eu ver pelo Bizu Médio, ó. Bizu Médio, fisiologia, escolher. Tá. O que eu vou fazer agora? Às vezes, eu sempre faço perguntas e respostas, né? Só que às vezes a resposta ela não pode ser muito grande. Então não adianta nada eu colocar aqui explique a condução elétrica do coração. Concorda comigo que isso vai virar um texto, um testamento gigantesco, né? Então não dá para mim pegar e colocar aqui. O ideal é você fazer perguntas e respostas curtas. Se você tiver um texto grande, divide em várias perguntas o seu texto, tá? Só que, como isso aqui é uma resposta grande, o que eu posso fazer? Olha só a sacada. Eu venho aqui no bom e velho YouTube, www.youtube, e vou pegar aqui, ó, um videozinho de eletrocardiograma. Eu sei que vocês já viram essa imagem. Cale a boca porque eu quero em silêncio. Gente, eu não pago o YouTube Premium, por favor. Faça uma vaquinha para mim conseguir pagar esse raio do YouTube Premium. Tá? Não quero testar, meu filho. Então eu vou voltar, ó. Bem aqui, ó. E o que eu faço? Vou colocar na velocidade máxima, né? Máxima para esse vídeo ficar bem pouco demorado. E vou fazer uma captura de tela, tá? Só que em forma de filmagem. Vocês vão ver que aqui, ó, eu capturo, que eu tiro uma foto, e aqui eu gravo a tela. Então eu vou gravar somente a parte selecionada. Eu sei que o Windows tem essa função, não se preocupe. Tá bom? E começo a gravar, ó. Aperto o play. E tchererê, 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 ele vai aqui, ó, fazer toda a filmagem, toda a explicaçãozinha lá, e papapá, ppp, né? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para você. E pronto! Eu cancelo o meu vídeo, pauso, tá vendo? Venho aqui e aperto em OK. Ele já vai mandar lá para minha área de trabalho, volto no meu aplicativo e o que eu vou fazer?
eu posso vir aqui no clipezinho, ó, tá vendo esse clipezinho? Cadê, ó? Bora, setinha aqui, ó, esse. E aqui eu posso adicionar gravações, ó. E é essa gravação aqui que eu quero adicionar. Ele mostra pra mim, e fica falando, não tem como silenciar essa bosta, porque eu também conversei junto, tá? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho pra você. E pronto! Eu cancelo o meu vídeo. Ah, isso, tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Tá aqui o teu vídeo salvo, beleza? E eu adiciono. Então você pode fazer, botar um vídeo, botar um áudio de você explicando. Então a criatividade é livre, tá? A criatividade é livre. Eu adicionar, beleza? Vou adicionar aqui um outro cartão. Como se chama a parte superior do coração? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, tem que melhorar as minhas perguntas. Vamos colocar aqui átrios. E aí você pode, ó, grifar, colocar em negrito, como eu já falei, mudar a cor também, ó. Posso colocar na forma de potência o átrio 1, tá bom? Vamos adicionar. Prontinho. Então, ó, mostrando para vocês, ó, já apareceu que eu tenho 2 cartões novos para mim estudar dentro do meu baralho, ó, de fisiologia. Vou apertar e vou estudar agora. Então, ó, explica a condução elétrica do coração. Aí você explica lá como que era, tal. E na hora que você botar mostrar a resposta, já vai aparecer o vídeo. Se liga. Ai, caramba, é bom demais. É bom demais ou não é? É bom demais ou não é? Se apertar aqui de novo, você revê quantas vezes você quiser, meu filho, ó. E outra, fica salvo na nuvem. Se você abrir isso no seu celular, no seu tablet, vai aparecer isso, tá bom? Eu posso vir aqui ó, no mais, repetir áudio, né, pausar e posso gravar minha própria voz em cima do vídeo, que eu não vou fazer isso, que é loucura. Então, bom, acertei como se chama a parte superior do coração. Átrios. Poxa, mas eu acho que está incompleto. Eu venho aqui ó, em mais, gravar a própria voz. Permitir, ó. O átrio ele vai ser dividido em átrio direito e átrio esquerdo pelo septo interatrial. Salvar. O átrio ele vai ser dividido em átrio direito e átrio esquerdo pelo septo interatrial. Viram? Viram? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu fiz hoje. Isso aqui foi do meu estudo sério mesmo, ó, de farmacologia do Hang Dale, que eu adicionei 7 novos cartões, né? Porque como eu faço, a primeira coisa que eu faço no meu estudo é fazer a revisão dentro do Anki. E depois eu vou preenchendo ele de acordo com o meu estudo. Então por isso que sempre ficam os cartões novos e os outros eu já fiz, ó. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, de primeira mão. Não vale fazer plágio, hein? Eu mando processar. Brincadeira. Então eu vou estudar, ó. Qual o efeito do PNA sobre os vasos do glomérulo? E aí? Como eu estudei hoje, eu sei que o PNA ele vai agir somente na arteríola aferente e não mexe na arteríola eferente e não mexe na aferente, ó. Arteríolas aferentes dilatam e as eferentes contraem. Aumento da pressão de filtração e eliminação do sódio. Então, bom. 3 tipos de angina, né? Então tem a angina estável, a angina variante e a angina instável. Estável ocorre só com exercício, instável ocorre mesmo com repouso e variante, vasoespasmo coronário. Muito bom. 4 classes dos antiarrítmicos. Classe 1, 2, 3 e 4. Classe 1, canal de sódio. Classe 2, prolongamento do intervalo QT, da despolarização. A classe 2 é simpatolíticos, classe 3 é essa que eu falei do aumento da despolarização do intervalo QT, e classe 4, bloqueadores de canais de cálcio. Então tá aqui, ó. Eu sempre utilizo tabelinhas, né?
Então, classe 1, bloqueio do canal de sódio, classe 2, antagonistas beta-adrenérgicos, classe 3, prolonga o potencial de ação, e classe 4, antagonistas do cálcio. Ótimo! Como funciona o antiarrítmico de classe 1, que é dos canais de sódios? Poxa, como eu estudei isso hoje, eu não lembro. Então eu venho aqui mostrar a resposta. Se ligam com mais força aos canais de sódio aberto ou inativado e com menos força aos canais em repouso. Quanto mais frequentes os canais são ativados, maior o grau de bloqueio produzido. Então botei aqui um esqueminha para mim decorar, né? Como eu não sei, eu aperto de novo, beleza? Então, ó, eu já vou voltar lá que vocês vão ver o que aconteceu. Os cartões novos que eu estudei, todos foram para como aprender ou como errado. Então, para mim finalizar eles, eu tenho que rever ele mais uma vez e aí o algoritmo começa a trabalhar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Outra coisa que dá para mim fazer é vim aqui no painel e eu quero procurar um cartão. Estava estudando sobre antibióticos e eu lembrei, cara, das cefalosporinas. E eu sei que elas têm várias gerações, mas eu não lembro quantas gerações são. Então eu venho aqui, ó, e digito aqui em cima, ó, cefalosporinas. E vai me aparecer todos os meus cartões que tem na pergunta ou na resposta a palavra cefalosporina. Tá vendo? Que aparece aqui ó, do lado. Então eu vou procurar, ó. Aperto para baixo, ó, AMP-C, pequenos que é outra coisa, ó, mnemônicos da cefalosporina de primeira geração. Qual a classe de cefalosporinas penetra do coração? É óbvio que eu não fiz uma pergunta quantas gerações tem cefalosporinas, então eu não vou achar esse cartão aqui. Mas cefalosporinas tratam enterococos? Não são sensíveis. ISBL. Mnemônico para cefalosporina de segunda geração. Clorofurolprozila, cefaclor, cefroxima, cefprozila. Então eu acho o que eu quiser, tá bom? Se eu procurar aqui, vamos ver outra coisa, alostérico. Tem cartões com a palavra, o que é um inibidor alostérico? Tá aqui, ó. E pessoal, toma cuidado para vocês não alterarem o texto, porque se você mudar aqui, vai salvar no cartão. Lembrando, né? Então você consegue buscar as coisas. Então por isso que eu falei para vocês, ó, sempre dividirem as matérias em subtópicos, tá? Então, dentro de farmacologia, eu também divido em subtópicos, porque fica mais fácil de eu caçar as coisas. Isso é importante, porque às vezes, vou explicar para vocês. Às vezes, você não quer usar o algoritmo, porque a revisão é uma, mas você quer revisar esporadicamente, sem mexer no algoritmo, sem mexer na curva lá do Ebbinghaus, e você ficou com vontade, amanhã eu tenho prova de farmacologia e eu quero dar uma revisada em antibiótico. O que eu vou fazer? Vou pegar e ficar relendo os meus resumos? É isso, pessoal, que você vai fazer? Responde para mim. Valendo uma paulada nas costas, você vai reler resumo? Não, pelo amor de Deus! Reler resumo é coisa de gente atrasada no estudo. Você vai fazer questão. E como que você vai fazer questão? As questões que você já elaborou dentro do próprio Anki. Então vem comigo, calabreso, sem perca de tempo, tá? Eu vou vir aqui no painel, tá vendo? Venho aqui, ó, dentro da farmacologia do Lange ou do Goodman, venho no subtópico de antibiótico e todos os meus cartões de antibiótico estão aqui. Inclusive, a próxima data de revisão tá aparecendo, ó. Dia 18 do 5, tá vendo? Ó, 19, 21, 24, né? E assim vai, ó. Como eu quero estudar, não quero rever dentro da curva do aprendizado, eu venho aqui, ó, pré-visualização. Pré-visualização. E o que é isso? Nada mais é que utilizar o Anki, a curva do aprendizado, para você revisar questões. Então, teicoplanina. O que é a teicoplanina? Mecanismo de ação, espectro semelhante a vancomicina. Próxima pergunta. Quais medicamentos reduzem a minha-vida da tetraciclina, doxiciclina e eravaciclina em 50%? Carbamazepina e tal. Isoniazida e AP450. O que é isso? Inibe várias enzimas P450. Mnemônico dos triazóis. Olha que legal. Aí, Isa foi por Itachi. Beleza. Mecanismo de ação terbinafina. Mnemônico para antivirais, HSV e Zoster.
Mecanismo de ação de peso, inibidor de proteases. A primeira opção para tratar a gonorreia. E você vai ficar aqui, ó, brincando nisso aqui, ó, até não querer mais. É para fazer isso quantas vezes você quiser, que você não mexe no algoritmo, tá? Porque eu só tô pré-visualizando, eu não tô mexendo no algoritmo. Dá ou não dá para estudar? Dá ou não dá para estudar? Imagina em anatomia, hein? Povo aí da Anato, ó, vou botar aqui para vocês, ó, primeiro ano, anatomia. Vou rever a anatomia como um todo. Anatomia como um todo. Pré-visualização. Ó. Ó. Pega Calabresa. Tá vendo? No começo eu não sabia, no primeiro ano, da função de colocar imagem. Então por isso que tem pouca imagem. Ó. Pode ver aqui, ó. Qual é o nome desse músculo? Quem lembra? Quem fez a anatomia aí? Responde aí no chat. Tem chat, ô Robson? Tem chat aqui na nossa mentoria? Espero que tenha. Músculo semiespinal da cabeça. Acertou ou errou? Se você errou é porque você não usa o Anki. Bora lá, mais uma imagem. Quer pegar mais uma imagem? Imagem, eu gosto é de imagem. Quero imagens, igual da Atena. Cadê? Cara, como que eu perdi tempo, tá? No primeiro ano. Devia ter colocado muitas imagens. Agora já apareceu a resposta, né? E aí? Neuroanato. Que parte é essa? Núcleo lateral do tálamo. Ah, fácil, né? E outra função que tem aqui dentro do Anki são as estatísticas, ó. E isso aqui é muito interessante. Vou colocar minha coleção, todo o meu histórico. Como eu falei, ó, isso aqui foi o que eu fiz hoje. Estudei 143 cartões em 43,95 minutos. A previsão dos meus cartões, ó. Então, num mês, vou colocar aqui de sempre, ó. Então, se eu não adicionar nada no meu Anki, entre 400 e 449 dias eu vou rever 305 cartões, tá? Aqui está o calendário. Toda vez que você estuda, ele pinta para você, que mostra que você estudou, ó, daqui é do ano passado. E o Anki não deixa eu mentir, eu estudo, pessoal, todos os santo dia. Não tem um quadradinho cinza porque eu estudo todo dia. E a diferença de cor é porque quanto mais azul escuro, quer dizer que mais cartões foram revisados. E mais azul claro quer dizer que apareceram poucos cartões, ó. 56 e aqui já 168, 172, ó. 2023 também. Então, ó, 23, 24 e 25 estudei todos os dias. Acho que eu comecei em 2022, ó. Isso mesmo. 21 eu não utilizava o Anki. 2022, ó. Aqui, ó, alguns dias que eu vagabundei, mas depois eu parei com essa sem vergonhice e passei a estudar todo santo dia. Aqui são as minhas revisões de 998 dias estudados. Então eu estudei de 988 de 998, 99%, foi aqueles dias vagabundo lá de 2022. A contagem dos meus cartões são novos, tenho 5 cartões novos, 4 aprendendo, que foram aqueles que estão lá em vermelho, 402 recentes, maduros, que quer dizer que eu sei, ou seja, eu tenho hoje 10.328 cartões. Eu tenho 10.328 questões. É isso que o Anki está te dizendo. 10.328 questões. E eu estou no terceiro ano. Imagina como que não vai estar esse Anki quando eu vou fazer a prova de residência. Então eu vou ter, meu irmão, um banco de questões. E é por isso que eu falo para vocês, não baixem baralho dos outros. Não baixe. Faça você o seu próprio baralho. Crie você suas perguntas. Deixa de ser vagabundo e ordinário e faça as suas questões. Porque o estudo, ele começa na elaboração da pergunta. Vamos falar sobre isso, tá? Aqui são os intervalos, facilidade do cartão, distribuição, botão de resposta, não me interessa. Cartões adicionados. Então eu tenho em média adicionados 18 cartões por dia. Parece pouco, tá? Parece pouco. Como eu falei, a minha revisão ela dura em média 40 minutos. Então todos os dias eu gasto 40 minutos. É o mínimo que eu faço do meu estudo, é fazer a revisão do Anki. Como você vai começar a utilizar agora, é muito provável que a quantidade de cartões vai ser muito grande. E daí você vai gastar aí, eu lembro que na época, entre 1h30, 2 horas revisando.
Então tudo depende da quantidade de cartão que você for adicionando, tá? Belezinha, pessoal? Quanto tempo já que já tá dando aqui de... Ô, Robson, quanto tempo já tá dando de vídeo para não ficar grande? 31, chega! Chega, depois a gente faz uma outra parte mostrando para vocês, tá? Então, pessoal, eu espero que tenha dado uma clareada aí na vida de vocês. A próxima aula já vai ser estudando com o Anki, produzindo seus 20%, que é o suprassumo, a delícia, ó, o gostosinho do Anki, tá? Qualquer dúvida, pode me procurar, me acha lá no Instagram, @israel.gferreira, pode me mandar as dúvidas que for, que eu respondo todo mundo, tá? Respondo todo mundo, @israel.gferreira, e lá eu solto informação, tudo que tem de atualização no estudo, eu boto lá. Pode encher o saco que eu tô aqui pra isso. É pra isso que eles me pagam um salário milionário dentro do Bisumed. Beleza, pessoal? Beijo, até a próxima.